Então, o que eu vou fazer é, nessa aula, e na de sexta, eu vou tentar motivar com figuras, com muitas figuras, e nas palavras, falar, inclusive, vou talvez até falar em palavras, coisas que vocês vão fazer de forma mais formal na apresentação de vocês, que é mostrar uma equação aqui, não precisa mostrar todas as contas, mas principalmente mostrar, né, que sabem contar uma história, entenderam a história, sabem contar a história, souberam escolher o que contar da história, que é outra coisa importante. Às vezes, quando a gente vê pessoas profissionais de seminário perdendo um tempão com coisas que no seminário ninguém vai entender, e mostrar outras, e mostrar inclusive com o seu jeitão, cada um tem o seu jeitão, sua maneira de entender, né? Então, Luiz vai falar mais, eu no finalzinho, não sei se, hoje eu acho que não, na próxima aula, motivar um pouquinho com figuras, não, falar um pouquinho do seu, que você vai fazer, você vai um pouco mais para a direção ainda de modelo reduzido, que é pegar equações e simplificar. E vocês dois, com um modelo reduzido, falar um pouco sobre comportamento efetivo de soluções, que é uma coisa que eu falei menos. Então, vou começar por aqui e vou acabar, com certeza, na sexta-feira, pelo menos indicando um pouquinho de coisas de ondas internas, que é o que está na tua palestra, tá? Então, eu vou falar, vamos começar, vamos com figuras, tá? Contar um pouco que vocês vão ter que contar mais. Então, olha, aqui tem um cenário sintético de uma topografia com uma parte macroscópica lenta, nesse caso é um seno, então para mostrar para as pessoas uma topografia sintética, ou seja, artificial, para estudo matemático, com múltiplas escalas, uma lenta e uma rápida. E a rápida, né, é constante por parte, daqui a ondinha, que era uma ondinha gaussiana que veio daqui, começou a interagir, ó, gerou todas essas marolinhas aqui atrás e ela diminuiu de altura, que é a difusão aparente que aparece aqui, mas eu vou pular isso aqui que eu vou acabar explicando e que é um pouquinho que tem no texto do Marcelo. Então, olha só, essa aqui é uma figura que eu peguei, que é uma computação que eu fiz ao longo da linha do artigo Papanicolaou e Rosales, e com um código até que não era meu, era de um professor italiano que me deu o código, que inclusive com mais alguns penduricalhos de ingredientes físicos e tal, podia até botar viscosidade também, era um código que ele até usou em projetos, ele é um engenheiro, ele é italiano, usou em Veneza, usou na Baía de São Francisco para medir coisas e tal, enfim. E aí olha só o que eu estou mostrando aqui. Aqui eu estou mostrando um perfil inicial da onda, que deve ser o tracejado, e aqui uma onda linear, então é uma gaussiana, depois de ela viajar para uma certa distância que eu considerava longa, porque eu vou fazer a teoria assintótica, eu quero ver a teoria assintótica, é isso que é comportamento efetivo, transparecer na computação, mas antes eu testo se o meu modelo numérico, isso é coisa que vocês, quem já fez um pouquinho de métodos numéricos sabe, quem não fez vai aprender, é sempre bom, todo mundo aqui tem interesse em equações diferenciais de alguma maneira, saber um pouco a parte numérica, que em métodos numéricos, às vezes, o modelo tem um amortecimento ou uma difusão no modelo. Questão da câmera, né? Só, acho que é da reta, mas eu não sei se chega a atrapalhar. Não está atrapalhando, não. Mas, enfim. Então, aqui é só para eu ver que, realmente, no computador, a onda viajante é uma onda viajante. Então, eu deixei minha onda viajar por um tempo, comparei com o dado inicial e... Por inspeção aqui no olho mesmo, dá para ver que a solução está bem razoável, certo? É uma onda viajante. E está viajando com velocidade aproximadamente 1, porque eu normalizei, blá, blá, blá. Aí eu coloquei uma topografia periódica, tá? que era média zero, quase como se fosse uma coisa meio dente de serra, indo para cima e para baixo, média zero. Então, o artigo do Rosales Papanicolaou diz que a velocidade é menor do que 1 e que não há reflexão, tá? E acredite, porque na verdade eu devia ter feito essa figura um pouquinho maior, que realmente a partir daqui já é uma linha reta que nem aqui. Esse trimeliquezinho, se eu posso falar informalmente aqui, é um pouquinho o efeito numérico devido ao fato que a topografia varia, ou até talvez, se fosse, talvez nem seja, eu acho que é numérico, mas talvez poderia ser só um pouquinho, mas olha, mas é bastante aceitável de que quando eu coloco o dado inicial em cima, depois de viajar por um certo tempo, eu paro a minha onda e coloco o dado inicial em cima,
Aqui tem uma pequena diferença, mas olha, o perfil está bem razoável. Então isso confirma no modelo linear, na verdade é uma versão linear de Papanicolau e Rosales, não é a KDV, de que uma onda longa com respeito ao fundo, basicamente aqui cabem uns 10 comprimentos de onda da topografia variável. Olha, a topografia está flutuando 50% da profundidade. Então, se a profundidade é de 0 a 1, vai ela sobe até 0,5 e desce 0,5 e tal, e a velocidade é bem aproximada com aquela formuleta que a gente viu para a velocidade. E que eu falei que é pouca coisa. É tipo aqui, se a velocidade aqui é 1, aqui é 0,97. Então, isso aqui é para a topografia periódica. Ou seja, a gente vê o efeito, basicamente a onda acha, sente, ou mais apropriadamente falando, o comportamento efetivo da onda é como se ela estivesse num meio homogêneo, com uma profundidade efetiva que corresponde à velocidade observada. E que não é a média do fundo, porque o fundo é média zero, se fosse a média, seria a mesma velocidade do fundo plano, que é 1, e não é. Tá? Então, isso aqui é uma comprovação numérica do que a gente viu no artigo. Aí vamos colocar a topografia desordenada, sem ordem, vamos ver fenômenos que são distintos desse daqui. Tá? E a minha intuição nisso foi sendo adquirida com o tempo, através de teoria, através de computação, e enfim. Então, vou mostrar para vocês. Olha só a primeira coisa que acontece aqui. Esse aqui é um modelinho que eu fiz com um colega, foi quando começando já antigo, começando a ganhar intuição matemática no problema, e muita intuição física. Foi muito bom, porque veio alimentada pela matemática, porque fisicamente eu olhava para ele e falava, caramba, o que está acontecendo aqui? Na minha intuição física, a matemática alimentou essa intuição física, né? É o seguinte, então, inspirado pelo aquele problema da crosta terrestre, e trabalhando aqui no tal nome com Knut Solna, foi também orientado pelo Papanicolau e ele colocou a gente em contato, a gente viu, né, a gente experimentou no computador que, na verdade, o sistema hiperbólico, aquele que eu fazia para a onda na crosta terrestre, é basicamente o mesmo sistema de equações GDPs que águas rasas. E se eu pensar nas camadas da Terra como montanhas constantes por parte, está aqui a minha montanha no fundo. Então pensa que isso aqui é a montanha do meu canal, é aleatório, eu peguei um gerador aleatório de número e sorteei, saí sorteando uma profundidade profundidade que era 1 mais ou menos alguma coisa, e que fez com que a velocidade fosse 1 mais ou menos alguma coisa. Tá? E basicamente eu tenho 10 amostras de profundidade por largura da minha onda, da minha gaussiana, que eu sei que é a escala onde a onda sente o fundo de forma fraca, porque então ela meio que faz média, mas sente o fundo, tem esses dois ingredientes. Tá? E eu precisava ter um código, porque a teoria é assintótica, né? Então a teoria te diz que é para tempos longos, mas a teoria em geral não te diz quando o epsilon vai para zero e a distância de propagação é 1 sobre epsilon, você nunca sabe o que é longo o suficiente. A teoria não te diz é tanto. Então, com experiência, você percebe que um regime, isso eu peguei um pouco já de graça, porque funcionou o regime parecido com de ondas acústicas, onde o Papanicolau já tinha experimentado com outras pessoas, e que é o seguinte, basicamente você faz a onda de largura aproximadamente 1, por exemplo, faz isso aqui 0,1, quer dizer, 10 vezes, e faz ela viajar por mais ou menos 10 vezes, na verdade um pouco mais, 20 vezes a sua largura efetiva, você já vê o comportamento previsto pela teoria diante dos seus olhos. Tá? Então, quando o epsilon vai para o infinito, é como se a distância estivesse para o infinito. Não precisa ser, o grande o suficiente é 20 vezes. E olha o que acontece, e aí é uma coisa que eu acho muito bacana, onde a minha intuição, inclusive, falha, e depois ela é consertada pela matemática, é excelente do ponto de vista de matemática aplicada, porque é a matemática não trivial alimentando. Né? Então, ó, pega esse aqui, pensa esse aqui, o fundo, pensa aqui, ó, a onda é gordinha com respeito ao fundo, então vai trepidar um pouco, que nem o pneu que eu falei, vai trepidar, então vai sacudir um pouquinho, mas não vai gerar muita reflexão. E aí você pode fazer os seguintes experimentos numéricos. Primeiro, fundo plano, que é velocidade igual a 1. Isso aqui, na verdade, é o gráfico, não é bem da topografia, é o gráfico da velocidade. E lembra que velocidade de águas rasas é raiz de GH. Mas você pode pensar que não deixa de estar ligado à topografia constante por partes, né? Onde a velocidade é constante, a topografia é constante. Agora pensa o seguinte, pega fundo plano, que é velocidade igual a 1,
eu boto o dado inicial aqui, deixo ele viajar, vai viajar, é como se fosse a equação da onda a mais trivial possível. Vai viajar com velocidade 1, o problema é linear, tá? Não é nem KdV. A onda vai viajar com velocidade 1 e eu paro o meu relógio, tá lá ela, tá? Então aqui a gente está medindo a onda em tempo de chegada ou também uma outra coisa que é tempo de retardo. Você já não passou por esses termos no seu paper, né? Vai passar. Então, essa onda daqui, ó, está centrada em zero porque o tempo de retardo dela foi zero. Porque a velocidade é 1, eu sei que o tempo eu sei a distância que ela viajou, eu sei que ela deveria chegar em tal instante, então o tempo de retardo é zero. Quando o meio é variável, quando você acelera, freia, acelera, freia, acelera, freia, acelera, freia, você pode chegar antes do tempo e se acelera, freia de forma aleatória e você não olha em detalhe aquela realização, você pode chegar adiantado ou atrasado, certo? Você acelera, freia, acelera, freia. Então, para essa amostragem daqui, tá? Se eu tirar a média da maneira certa da velocidade, que a velocidade aqui é aleatória e a média não é a média aritmética, em homogeneização, em geral, a média é a média harmônica, tá? Então, você que é a média que homogeniza o meio, se você homogeneizar o meio e ver, qual é a minha velocidade média? Eu tô nervosamente, porque é rápido, né? Estou acelerando, freando, acelerando, freando, acelerando, freando, de forma nervosa. Pô, tira a média e vê qual é a minha velocidade média e vê onde eu cheguei. Tá aqui, para esse experimento daqui, que eu usei MATLAB, gerador aleatório de números de MATLAB, uniformemente distribuído, deu essa onda azul aqui. Então, ainda é uma onda. Então, com a velocidade média, ainda é uma equação da onda, só com uma velocidade média constante que chega, por acaso, nesse experimento daqui, atrasado, que significa que essa curva aqui está mais tempo abaixo de 1 do que acima de 1. Então, chegou atrasado, mas com a mesma forma. Ok, agora vem a coisa onde a minha intuição, né, foi sendo desenvolvida e que é o seguinte. Resolve agora no computador a equação, o sistema hiperbólico com o coeficiente variável e deixa a onda sentir o bate e rebate e vai ter pequenas reflexões e tudo mais. A solução, com o programa de computador bem calibrado e tudo mais, é essa curva preta aqui, ó, e um pouquinho aqui do rabicho daquelas marolinhas que estão atrás da onda devido ao que a gente chama de espalhamento múltiplo. Espalhamento múltiplo é o que eu falo coloquialmente do bate-rebate, que é uma onda vem para cá e bate na parede, um pouquinho da energia volta para lá e bate, volta para cá de novo e fica esse bate-rebate de energia de marolinhas e isso que é o espalhamento múltiplo. O que aconteceu aqui? E olha só, duas coisas interessantes. Primeiro, chama a atenção é que essa onda aqui preta é mais gordinha e mais baixa do que a azul. Coisa boa é que ela está centrada no mesmo ponto da azul, então o tempo de chegada, o tempo dela de viajar está mais ou menos ligado à velocidade média. Só que houve uma perda de energia aqui, e para onde foi essa energia se o sistema é hiperbólico, se é uma lei de conservação? A energia, vocês vão ver outros gráficos que isso fica mais óbvio, a energia que estava aqui foi para todas essas marolinhas que foram ficando para trás. Se você integrar a energia, a energia é conservada, é uma lei de conservação, é um sistema hiperbólico, com coeficiente variável, mas é uma lei de conservação. Então, se eu usar homogeneização, está errado. Né? E está errado porque a homogeneização, na verdade, só funciona para tempos pequenos, onde a onda sente um pouquinho esse meio heterogêneo, mas não deu tempo de ela perder muita energia por reflexão. Se você deixar ela viajar por tempo muito longo, na verdade não é mais teoria de homogeneização que você tem que usar, é uma outra forma de tirar médias mais sofisticada que deu essa curva vermelha aqui, que bateu muito bem, e essa curva sofisticada aqui, que é a teoria que Papanicolaou e colaboradores desenvolveram para ondas acústicas, e que basicamente a gente entendeu como aproveitá-la para ondas aquáticas, em particular no caso hiperbólica, é mais ou menos a mesma coisa, e que em termos de terminologia de probabilidade, está escrito aqui, a homogeneização é basicamente lei dos grandes números, que é basicamente você fazer média de uma série temporal, se fosse o caso, aqui é para a onda transmitida, ou um teorema central do limite que te diz basicamente qual é a propriedade desse processo aleatório que é
o processo de reflexão da onda, digamos assim, desse bate-rebate. E olha só a diferença, esse aqui não bate com isso aqui. Então, ingredientes de análise assintótica e de probabilidade aparecendo nesse problema. No artigo que vocês três vão falar, não tem nada aleatório. No que a Clara vai falar, que eu vi que ela tinha interesse em probabilidade, tem coisas aleatórias, mas é muito en passant. Basicamente só dizer que está tirando média das equações no sentido probabilístico. Você escolhe lá qual vai ser a sua medida que vai fazer isso e ver o que acontece com as equações. Mostrar como é que você lida com os termos, como é que você fecha as equações, como é que você coloca o problema de uma maneira correta. E você vai aprender quais são as dificuldades, as equações de Reynolds, fechar as equações, enfim, você vai ver, né? Porque, por exemplo, uma coisa óbvia é que a média de u ao quadrado não é igual ao quadrado da média de u. E daí surgem, então, questões de como é que você fecha a equação. Tá? Então, aqui, a primeira coisa que, então, é interessante, que é o que o Marcelo vai falar, relatar, e aí eu vou mostrar a figura, já vai começar a alimentar a intuição, e eu pedi, né, eu falei, a apresentação de vocês para aprender a usar o quadro negro e tudo mais, no quadro negro, se você for fazer uma figura, pode fazer de forma esquemática na mão, né, então eu aproveito e apresento essas figuras mais bonitinhas. Então, eu comecei a aprender sobre isso com outras pessoas trabalhando com Papai Nicolau e que estudavam ondas sísmicas, que é basicamente ondas acústicas, se chama sísmica na crosta terrestre com aplicação para petróleo, apesar que ondas sísmicas também são ondas de terremoto. E tem uma teoria que a gente chama de ODA, e que você vai explicá-la de uma forma não probabilística, que é uma forma mais fácil de entender, não é trivial, mas é mais fácil de entender, que foi descoberta por esses dois geofísicos, O'Doherty e Anstie, por isso que apelidou de ODA, em 71, que eles viam que era um regime que você tinha, basicamente, era correto pensar que você tinha uma equação da onda num meio variável, e eles viam, por medições, que aparentemente a onda parecia que estava sob efeito de difusão, mas as equações corretas não deveriam ter difusão. Então, que diabo é isso? Que eles não chamavam de difusão, eles chamavam de atenuação aparente. Ou seja, a solução estava sendo atenuada. E por quê? Então eles deram uma primeira explicação para isso, e aí Papai Nicolau e outras pessoas vieram e começaram a matematizar o problema. Então eu vou contar um pouquinho disso, quem vai contar mesmo, uma das versões é o Marcelo, e o trabalho que eu fiz com alunos, por exemplo, com o Juan Carlos, foi começar a trazer isso para ondas aquáticas, onde as equações começavam parecidas, mas você podia agregar termos, então do ponto de vista matemático interessante, colocar dispersão, colocar não linearidade, de forma genuína e complicar o problema matematicamente e ver o que a gente conseguia fazer. Né? Essa era a ideia, foi a ideia da tese. Então, olha só. Essa figura daqui, deixa eu explicar para vocês, porque eu acho que ela conta uma boa parte da história. Então, isso aqui é o canal, tá? A teoria vai ser feita com aquelas equações de Boussinesq que eu explico para vocês, só que com o coeficiente variável que vem da aplicação conforme que eu falei na aula passada. Vocês não precisam entender todos os detalhes da dedução, mas enfim, até se parar para ler, vai entender, mas tem que otimizar o tempo de vocês na apresentação. Então, ó, pega um canal, agora eu peguei um canal que em vez de ser constante por parte, pode ser também linear por parte, né, só as propriedades estatísticas dos meus coeficientes vão variar. Isso aqui é um zoom dessa regiãozinha aqui, onde agora a minha onda. Então, tipos de ondas que eu estava interessado em estudar. Porque tem cara de onda do mar e porque também matematicamente facilita a vida. Uma gaussiana, a gaussiana é interessante, por exemplo, dentre vários fatos, que é um pulso, é uma versãozinha, digamos assim, linear, que prepara a gente intelectualmente para depois estudar um sólido, que também é um pulso, apesar que as expressões são diferentes. Né? Depois tem a derivada de uma gaussiana, que é essa aqui, ó, que parece uma ondinha também, e que essa daqui acaba interagindo mais rápido com a topografia do que essa, então de vez em quando é interessante usar. E tem a onda solitária, que eventualmente era a nossa meta de onda, uma onda clássica de ondas em fluidos para estudar. Mas até chegar lá demorou, porque a gente não entendia nenhum problema linear, então como é que vai para o problema não linear? Então olha só, então eu peguei aqui, por exemplo, no computador, isso aqui é um gráfico de uma realização da topografia usada para fazer experimentos numéricos que estão aqui para comparar com a teoria. Então eu peguei um gerador aleatório de números do MATLAB. No primeiro caso eu fazia o seguinte, eu sorteava as alturinhas a cada certo espaçamento e uma vez eu sorteava essa alturinha, colocava uma tampinha constante, e fazia aquela topografia.
Agora, em vez de fazer isso, eu simplesmente vou conectando e fazendo essa topografia assim, tá? E aí, é claro, o comprimento de correlação muda, propriedade estatística muda um pouquinho, e aí você tem que trabalhar de acordo. E aí eu mando essa onda para interagir com essa topografia longa, porque a teoria assintótica diz que você tem que deixar a onda interagir com a topografia longa, e até por causa disso, olha, eu tenho aqui 10 picos, quer dizer, 10 números sorteados por comprimento de onda. Então a interação da onda com esse meio vai ser fraco, mas vai ser não trivial, e eu tenho que deixar ela acumular por um certo tempo. Tá? Então, tem vários problemas aqui que eu acho interessantíssimos. Tem um também que parecia até ficção científica, eu vou contar para vocês, talvez não hoje, mas na aula que vem por falta de tempo. E os problemas, começar a anunciá-los. Então, o primeiro é o seguinte, que está associado com o que o Marcelo vai falar. Olha, imagina que a topografia está aqui, isso aqui é o experimento do computador, a gente tem uma teoria para isso também, e que é o que você vai contar, né, pelo menos como é que monta a teoria. Eu mando essa ondinha daqui, ó, ela vem do fundo plano, então ali naquela região do fundo plano, ela é basicamente uma onda viajante. De repente ela começa a interagir e começa a gerar reflexão que é produzida por esse coeficiente aleatório que é a topografia, tá? Que no problema original, se fosse teoria do potencial, seria uma fronteira com rugosidades desordenadas, sem ordem, que é aleatória. E que quando a gente faz a equação de Boussinesq, na verdade é um coeficiente que é aleatório porque a gente transformou com a aplicação conforme a rugosidade do fundo para um coeficiente. E olha o que acontece, está aqui, olha, aqui está a frente de onda e aqui está, o que eu te falei, as marolinhas atrás, e como aqui está sob a topografia, aqui está no regime de espalhamento múltiplo, que é o bate e rebate que eu falei, porque, olha só, é intuitivo, né? Vem a ondinha aqui, ela sentiu esse pico, aí gerou parte da energia que voltou. Parte da energia que voltou sentiu também esse pico daqui, aí voltou. Então a coisa fica para lá e para cá, e claro, vai morrendo, não por viscosidade, porque não tem viscosidade, mas vai morrendo porque vai se espalhando cada vez para um domínio maior, uma coisinha pequenininha, até que é imperceptível. O que a gente quer ver o que acumula. A primeira coisa que a gente vê é no problema de transmissão. Então T é transmissão, R é reflexão. No problema de transmissão, a primeira coisa que a gente vê, e que o Doherty antes viu, é que se eu olhar só para essa frente de onda daqui e comparar essa frente de onda com essa daqui, já vou mostrar o gráfico para vocês, parece, vocês já viram agora o gráfico, parece que isso aqui está sob difusão aparente. Então parece que tem difusão na equação, não tem o termo de difusão, não tem viscosidade, não tem termo igual à equação do calor, mas parece estar sob difusão aparente. E você faz a teoria, bate lindamente em cima do experimento numérico, que é isso aqui. Difusão aparente, ou atenuação aparente, dá para ver nessa figura e entender por quê. Por que é uma difusão tal? Não é intuitivo. Mas por que há um certo amortecimento da frente de onda? Porque ela está perdendo energia, apesar de ser uma lei de conservação, o dado inicial perdeu energia para tudo isso aqui. Certo? E isso aqui, em princípio, é média zero, porque o ruído do fundo é média zero e ele que produz, então ele produz um sinal de média zero. Então, se você fizer a esperança matemática disso aqui, você só vai ver essa frente de onda e não vai ver isso aqui porque é média zero. Tá? Mas você sabe que está lá. Então, por isso que quando você faz a teoria probabilística, você, na verdade, tira tudo da tua visão, tudo que é média zero, porque você está filtrando, vê só o que tem cara determinística, né? E aí, por isso, parece, de fato, até uma difusão, porque parece que está saindo energia para algum lugar. Está saindo para o pacote média zero que você não vê quando você faz média. Beleza, entendeu? Está entendido. E tem uma outra coisa que eu acho mais espetacular, que eu não vou conseguir explicar direito hoje, porque tem que chegar lá, mas não percam, talvez sexta-feira, que é, com esse sinal refletido aqui, ó, que eu isolei ele aqui, olha a bagunça que ele é. Ele foi gerado por um objeto aleatório, quer dizer, uma realização, né, de uma coisa estocástica que é aleatória, e se eu mandar esse sinal de volta para interagir com o meio, fizer o que a gente chama reversão temporal, eu consigo recuperar desse sinal aqui informação do meu dado inicial. Ou seja, aqui tem, isso aqui vai se reorganizar numa miniatura disso aqui. Porque essa bagunça daqui vai interagir com essa bagunça aqui, e essa bagunça aqui foi quem gerou ela, que acontece um fenômeno de refocalização e, enfim, vamos ver para entender melhor. Então, primeiro a gente vai concentrar nessa parte daqui. Então, tá aqui, olha. Então, nesse artigo aqui com o Juan Carlos,
que é o artigo que eu acho que está com o Marcelo, ele vai explicar um pouco como é que a gente vai escrevendo as equações, fazendo a teoria, mas coisas que vocês meio já sabem. É claro que agora é mais difícil, mas já sabem. Coisa que vai para a direita, coisa que vai para a esquerda, monta daqui, faz um truque dali, blá, 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 e aí você chega numa integral de Fourier no final da história. E essa integral de Fourier tem informação da parte da energia que está indo para a direita, transmitida de forma dominante, ou seja, de forma efetiva. E olha o que acontece. Então, isso a gente chama, né, da teoria de Doherty-Hunsty. E é generalizado porque agora tem dispersão, mas não importa. E deixa eu ver, a gente fez para essa equação aqui de Boussinesq do caso 1/3. E olha só, esse aqui é um gráfico onde eu estou comparando o dado inicial com uma onda depois de ela viajar uns 30 comprimentos de onda. Você não consegue ver a diferença, o que significa que o método numérico está funcionando bonitinho. Ele está realmente simulando uma onda viajante no fundo plano onde não acontece nada. Tá? Agora, eu coloco aquela topografia aleatória. Aqui eu tenho duas curvas. Uma curva é a simulação numérica com todos os detalhes. Tá? E, inclusive, a gente até deixou o termo não linear na equação de Boussinesq, mas colocamos o alfa 10 a menos 3 só para deixar ele quieto, mas dormindo, para ver que realmente ele não está lá, mas não faz nada. E olha que lindo, a solução numérica, quando a gente compara com a integral de Fourier, que eu já vou explicar o que ela é, a teoria bate em cima da curva numérica. E o que a teoria de Fourier diz, e que o Marcelo vai contar, e para vocês pegarem pelo menos a essência da história, é que a onda transmitida, aqui está em tempo de chegada, por isso que a onda está vindo para cá, mas nesse gráfico parece que está indo para lá. Tá? Porque é simplesmente do tempo zero em diante, só uma questão do gráfico. Então imagina que essa onda que estava viajando, né, de acordo com essa figura, é essa onda saindo pelo lado de cá, a onda transmitida. Então primeiro chegou isso aqui e depois chegou o rabicho dela. Só que aqui eu estou vendo ela no espaço e aqui eu estou vendo ela no tempo. Isso aqui é em termos de tempo de chegada. Tá? Então isso aqui está dizendo que em Fourier, a onda transmitida, que seria esse carinha daqui, né, a onda transmitida em Fourier, na variável do tempo correto, ela é dada como a convolução, porque em Fourier é a multiplicação, convolução do dado inicial do problema, que era a minha gaussiana, convoluído, então nesse caso multiplicado, nessa estrelinha aqui na verdade, como em Fourier devia ser só um pontinho de multiplicação, com uma gaussiana, que é o termo dominante do que está acontecendo. Ora, quem vê uma função convolução com uma gaussiana, sabe que é a solução da equação do calor, porque a gaussiana é a solução fundamental do calor. Daí o nome de fusão aparente. Outra maneira de pensar é que essa gaussiana, porque não é núcleo de calor coisa nenhuma, está funcionando como um filtro. É um filtro gaussiano. Não sei se vocês já ouviram falar em filtro passa baixa, filtro passa alto, sabe o que quer dizer isso? Então, filtro passa baixa, que passa as frequências mais baixas. Imagina o seguinte, se eu pegar uma função em Fourier e multiplicar ela por uma função tipo degrau, que vai de k igual a zero até igual a k estrela e depois é zero. O que isso faz? Isso apaga todas as frequências dali para cima e mantém naquela janela todas as outras frequências iguais, ou seja, as amplitudes de Fourier iguais a elas estavam, porque é 1, depois 0. Então esse é um filtro. Como o nome já diz, filtrou, tirou as frequências mais altas do espectro de Fourier na forma mais geral que você quiser, abstrata, como você quiser, não precisa ser onda. Aqui, como isso aqui é uma gaussiana, ela vai filtrando e vai cada vez o filtro vai ficando mais forte, mas nunca chega a zero, mas também pode pensar como um filtro das frequências mais altas. Tá? Pensa como quiser. E é muito bacana ver que a teoria aproximada bateu em cima do cálculo numérico, que também é aproximado, mas filosoficamente completamente diferente. E é daí o nome difusão aparente. Tá? Então, deixa eu ver o que mais eu quero falar. Aqui é um relato rapidinho dos ingredientes, dos invariantes de Riemann, provavelmente são coisas que o Marcelo vai falar. Então é isso. Então essa é a difusão aparente. Tá bom. Então eu já vou falar agora, tá vendo? Já nem lembrava a ordem que eu preparei isso rapidinho, um pouquinho da reversão temporal. Eu achei que ia falar na sexta-feira, vou falar hoje. Eu saí montando isso aqui rapidinho para ter tudo numa apresentação só. Isso aqui foi a primeira vez que eu vi isso aqui, isso é fantástico. Então, como é que eu vou reconstruir
isso funciona só para se um meio for desordenado. Então, e aí usando teoria, né, Jean-Pierre Foucault, outros colaboradores, Papanicolaou, que tem uma formação, né, na parte probabilística mais forte, provaram teoremas, então a gente usou como ferramenta, inclusive eu nessa parte de reversão temporal com o próprio Jean-Pierre Foucault, de fazer essa reversão temporal que funciona bem justamente quando você está num ambiente que é desordenado e que você pode modelar como uma coisa probabilística, né, aleatória. Então a ideia é, mesma figura, só que agora, então aqui, microestrutura desordenada, só que agora, em vez de prestar atenção nessa parte daqui, eu vou prestar atenção nessa parte daqui. Tá? Na verdade, a gente pode fazer reversão temporal da parte transmitida como da parte refletida. Em uma dimensão, você pode fazer da parte refletida. Em duas dimensões, é sempre da parte transmitida. É sempre da parte transmitida, porque se você manda uma onda, a onda sai de uma fonte pontual, sai sempre na forma de um anel, então é sempre a parte transmitida. No problema unidimensional, essa reversão temporal da parte refletida, para mim, fica mais espetacular ainda. Por quê? Porque, olha, aqui eu tenho um pouquinho a ideia da forma da onda inicial que estava ali. Aqui, eu não tenho ideia nenhuma, só vejo um sinal incoerente média zero. Tá? A teoria probabilística, assintótica, diz o seguinte, que se esse sinal aqui for longo o suficiente, de novo, longo o suficiente nunca é preciso no teorema, mas você aprende que há algumas dezenas de vezes o comprimento da onda, porque o teorema te diz que quando o epsilon for para infinito, então garante que, né, quando o tempo for infinito, você reconstrói. Mas se aqui for longo o suficiente e eu mandar esse sinal de volta para essa topografia, a reflexão desse sinal vai ser uma miniatura da minha ondinha original. Por que miniatura? Isso é intuitivo, porque eu estou usando só parte da energia original. A energia original seria isso aqui tudo, certo? Né? Eu estou esquecendo tudo isso aqui, e se você não me contar qual a onda que você usou, se foi uma gaussiana ou a derivada da gaussiana, eu consigo adivinhar qual foi a onda, simplesmente mandando isso aqui de volta com a mesma topografia. E o que significa, então, reversão temporal? Reversão temporal significa pegar isso aqui que eu posso, usando terminologia de ondas acústicas, chamar isso aqui do eco, né, que a onda veio para cá, bateu no meio e voltou. Então, isso aqui é o eco, ou seja, o primeiro sinal que chegou foi esse, e aí foi chegando, isso aqui é o último que eu gravei. Tá? Então, isso aqui é o eco. E agora o que eu vou fazer? Eu vou gerar o eco do eco. Então, o que isso quer dizer? Eu vou resolver o mesmo problema de valor inicial, pegar a mesma EDP com o meu coeficiente aleatório, e simplesmente, em vez do meu dado inicial ser essa ondinha aqui, e como o exercício que eu dei na lista para vocês, isso aqui é simplesmente pegar U e eta iguais. Lembra que eu falei, se U for igual a F igual a eta, ela anda para a direita, certo? E não vai nada para a esquerda. Agora, isso aqui é o meu eta, é a minha onda, e se eu pegar essa onda daqui que estava andando para lá, então como ela estava andando para lá, aqui é fundo plano, ela vai andar para lá como uma onda viajante, sem mudar de forma. Então, nessa direção, o U é igual ao menos eta, porque está naquela característica para cá. Se eu simplesmente mudar o sinal, eu boto ela para andar de marcha ré, e esse é meu novo dado inicial, e essa é a reversão temporal, que é simplesmente botar de marcha ré, quer dizer, os últimos serão os primeiros a voltarem para dentro do domínio. E olha só o que acontece. Tá aqui o problema, é só para dizer que eu esqueci isso aqui. E olha só o que acontece. Bem, aqui eu estou só falando o eco do eco. Está aqui. Então, a topografia está nessa região daqui, eu não estou mostrando mais o coeficiente. E aqui que estaria meus coeficientes aleatórios da EDP. E está aqui o dado inicial no tempo zero. E eu gravei por um certo valor no tempo, 50. Então a onda meio que andou 50 unidades de distância, como ela tem comprimento 1, andou quase que 50 vezes a sua largura. E agora eu vou simplesmente fazer a reversão temporal, esse aqui é meu novo dado inicial, e ele vai voltar a interagir com a topografia. Ó, aqui já começou a interagir, ó, aqui está interagindo mais, ó, perceba como já está começando a acumular uma coisa aqui, e de repente no tempo 50, igualzinho ao tempo que eu gravei aqui, ó, está indo de 0 a 50, recomprimiu, se reorganizou, e eu tenho uma miniatura da minha onda original, só que andando para a esquerda. É para a esquerda? É para a esquerda. Matematicamente, no limite em que epsilon vai para zero, se você olhar para a estrutura do teorema central do limite, para essa equação diferencial, blá, blá, blá,
eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, só passando, para vocês verem só um pouquinho do sabor. Quando o epsilon vai para zero, significa que o domínio vai para o infinito. Tem várias maneiras de pensar, enfim, vamos pensar assim que é melhor, que o domínio vai para o infinito, e aí no limite que epsilon vai para zero, o teorema te diz que, na verdade, tudo que está aqui recomprime, e que, na verdade, isso aqui devia ser lisinho, e lisinho. Mas é claro que aqui no computador o meu epsilon é finito, porque, né? Então, por isso que fica essa sujeirinha aí, mas tudo bem. Depois a gente compara, acho que eu tenho uma transparência, será que eu peguei? Se não tiver, eu pego na aula que vem. Onde a gente compara a refocalização, que é isso aqui, do dado da teoria com o numérico. Eu acho que talvez eu tenha. Aqui está a fórmula que aparece. Então, deixa eu primeiro mostrar só essa figura daqui. Só para mostrar como é que, se eu tiver uma função inicial diferente, recomprime numa coisa diferente. Aqui eu tenho uma gaussiana, naquela outra era uma derivada de gaussiana. Está aqui a topografia. Vou mandar, então esse aqui é o que a gente chama de experimento direto e que tem a difusão aparente mais uma vez. Olha só, a gaussiana começa a interagir com o meio, gera todo esse ruído, aqui é o bate e rebate, aqui é a onda refletida, e aqui olha a difusão aparente. Essa gaussiana é mais baixinha e mais gordinha que essa daqui. Tá? Aí agora aqui eu vou fazer o experimento da reversão temporal, que é simplesmente um problema de valor inicial número 2, em vez de ter esse dado, tem esse dado. E em marcha ré. Lá vem ele, começa a interagir e no tempo exato, igual a T1 de gravação, olha só, eu tenho aqui a gaussiana e o ruído em torno dela. Tá? Olha como é que é diferente daquela outra, que era derivada da gaussiana, e agora é a gaussiana. A teoria, certamente não trivial, dá um resultado que é fácil de ler. Vou ler com vocês agora. A teoria, né, é não trivial, e a teoria que o Marcelo vai ler foi bom, porque foi a primeira vez que a gente fez, foi uma teoria que não é probabilística, é determinística, mas serviu para não só a gente saber, eu principalmente, ter certeza que o que eu estava imaginando, junto com o Juan Carlos, o aluno, dava certo, e com isso, e com esses resultados, mostrando esse artigo para os meus dois amigos probabilistas, que é o Jean-Pierre e o Jocelyn, vocês vão ver um livro que os dois são autores, eu convenci eles de que, olha, pode pular nesse barco que deve dar certo, e eles, né, a gente fez um outro artigo que é mais, que usa a formulação probabilística, dos quais eles são especialistas. Né? Então, olha só, agora, olha a fórmula, que essa fórmula aqui é de um artigo do Jean-Pierre Fouque com o Jean-François Clouet. Inclusive, as aulas que eu faltei aqui foi para justamente o aniversário de 60 anos do Jean-Pierre, foi quando, né, o Roberto deu aula para vocês. Tá? Então, olha a fórmula, artigo 95, aí depois com o Jean-Pierre a gente começou a trabalhar nisso e a gente começou a acreditar, né, que ia dar samba. Então, olha só, a teoria diz o seguinte, que isso aqui está dizendo assim, que no limite que epsilon vai para zero, epsilon, por exemplo, é o comprimento de correlação da topografia, no limite que epsilon vai para zero, a esperança matemática do coeficiente de reflexão tem uma fórmula muito simples de ler. Chegar na fórmula, como eu disse, é não trivial. Mas a fórmula é simples de ler. Porque, como inclusive o Marcelo vai falar, tudo usa uma análise de Fourier, que para quem trabalha com ondas, acaba que algumas partes são relativamente intuitivas, outras nem tanto, mas enfim. Olha só, vamos ler essa integral de Fourier que me diz que a elevação da onda eta revertida no tempo é dado para essa expressão daqui. Olha o que a expressão diz, que ela é dada por uma integral de Fourier, tá? Onde você faz a transformação de Fourier no tempo. A gente não pode fazer transformação de Fourier no espaço, porque a gente tem coeficientes variáveis no espaço. Então a maneira de usar Fourier é usar no tempo, para transformar as coisas em EDOs, por aí vai, e na verdade acaba aí tendo problemas de valor de contorno, blá blá blá. Então a fórmula final agora é a seguinte, que eu tenho que, de novo, uma convolução do meu dado inicial conjugado, isso, a conjugação tem a ver com a reversão temporal, inclusive reversão temporal, só como é uma coisa que já é conhecida em física, e na física chama-se conjugação de fase. E, conjugação de fase é porque se você conjugar isso aqui é a fase, que é a frequência,
Se você conjugar isso aqui, muda esse sinal, que é a mesma coisa que mudar a direção do tempo. Né? Então, vem daí. Mas, enfim, não era isso que eu queria explicar. Então, isso aqui, ó, saiu da teoria. Então, isso aqui é o núcleo que, agindo sobre o dado inicial, vai te dar a fórmula refocalizada. Então, primeira coisa que a gente observa, esse tempo T0 aqui dessa fórmula é o tempo de gravação. É o tempo que eu gravei a onda voltando. Tá? E olha, percebe o seguinte, o que acontece se eu mandar o tempo para o infinito? Vai dar 1. Ou seja, eu tenho transformado de Fourier do meu dado inicial, ou seja, eu recupero tudo. Vou mostrar para vocês, a gente fez isso no computador, isso está associado a uma coisa, enfim, também que você vai aprendendo com o tempo, que chama-se localização de Anderson, que é um físico que ganhou o prêmio Nobel em 50 e pouco, 58, 59, com física de partículas com ruído, que ele mostrou que as coisas ficam aprisionadas, ficam localizadas, se você ir em uma dimensão, e para onda significa que você mandar uma onda, soltar uma onda no meio de um ambiente caótico, desordenado, a energia fica meio que presa numa certa região. E se você manda ela de fora para interagir com o meio que é desordenado a partir de um certo ponto, esse meio, localização de Anderson diz que esse meio é opaco a todas as frequências da onda. Então, se você mandar uma gaussiana, vocês já estão começando a ter essa intuição. Então, se você mandar uma gaussiana, decompõe a gaussiana na cabeça de vocês e em Fourier ela é uma gaussiana. As frequências baixas, ou seja, as ondas longas, não estão nem aí por ruído, então conseguem penetrar o meio mais. As frequências baixas logo interagem com as impurezas e voltam. Mas o que localização de Anderson diz é que se esse meio for infinito, eventualmente todo mundo volta, ou seja, esse meio é opaco. Se a gente pensar em termos de luz, nada passa. E é isso que aparece aqui. Então isso aqui está dizendo, olha, se eu mandar o tempo para o infinito, tudo volta e eu recupero o meu dado inicial. E esse coeficiente αmm que aparece aqui é o único dado estatístico do meio. E que dado estatístico é ele? É a integral da função de correlação do coeficiente mzinho, que é onde tem o ruído da topografia. Então, é o único coeficiente estatístico que aparece na dinâmica e que, na verdade, esse αmm também é o coeficiente que meio que, se a gente olhasse para a difusão aparente, é meio que como se fosse o coeficiente de difusão aparente do meio. Então, essa formuleta aqui é relativamente fácil de ler. Né? Esse aqui é o cara que meio que controla quem está voltando para reconstruir esse cara daqui. E no limite que o tempo vai para o infinito, todo mundo tudo volta e a gente reconstrói tudo. Eu vou mostrar um exemplozinho para vocês, se não me falha a memória. Ah, está aqui. Então, aqui a fórmula exata. Então, olha aqui a fórmula de novo. Aqui é o tempo que eu gravei, Tá, tudo bem? Então, olha só, isso aqui é o dado inicial. E isso aqui, o tracejado, é a onda numérica que recomprimiu. E essa linhazinha sólida é essa expressão daqui. Tá bom pra caramba. Bateu muito bem, né, um em cima do outro, né, do tamanho da amplitude reconstruída. E a outra é a teoria probabilística que prevê que dá essa expressão daqui, que é essa linha sólida aqui. Tá? Então, a reconstrução, e de novo, por que essa onda aqui é menor do que essa? Porque só usei um pedaço do sinal, então um pedaço da energia. Tá? Aí, fatos surpreendentes que tem teoria para isso, que também Papanicolaou, Jean-Pierre Foucault, outras pessoas provaram, que é o seguinte, que a refocalização, se você gravar por um certo mesmo tempo, e ficar trocando de realizações, se você sortear uma outra topografia da mesma classe aleatória que você se propôs, então se ela for constante por partes, uniformemente distribuída de 1 mais ou menos delta. Se você sortear várias topografias com essa propriedade e fizer o experimento 10 vezes, e está aqui, olha só, a onda recomprimida é determinística, ou seja, não tem incerteza nenhuma. O ruído que ficou em volta depende da topografia sorteada. E esse ruído que ficou em volta, é claro que a teoria vai prever que isso aqui seria zero, mas no caso numérico, como eu tenho um epsilon finito, fica um ruído residual.
Mas olha só que bacana, o perfil da onda recomprimida, se eu gravar pelo mesmo tempo e usar topografias da mesma classe, está claro que eu estou usando da mesma classe? Constante por parte, ou aquela que era linear por partes, mas com o mesmo delta para cima e para baixo, você simplesmente usando o gerador aleatório de número do MATLAB, fazendo amostragem diferente dentro da mesma classe. Ó, é o mesmo perfil. Então isso é legal, porque dentro desse ambiente de incerteza, tem uma coisa que vem com total certeza, que é o perfil da onda na refocalização, como também o perfil da onda transmitida na difusão aparente também é determinístico. Uma vez que você faz a mesma coisa, deixa correr pelo mesmo tempo com topografias da mesma categoria. Eu acho que eu vou mostrar isso para vocês já já. Tá bom, então isso aqui é simplesmente um zoom naquela forma. Ó, tem uma certa discrepânciazinha aqui, mas eu acho o resultado bastante satisfatório, né, em termos da altura, de quanto recomprimiu. E aqui vem outra coisa também que a teoria explica e a intuição fica assim, entendo porque eu entendi a matemática até certo ponto, mas que é fascinante. Ó, por sinal, fiquei à vontade de parar e fazer perguntas, tá? Esse sinal daqui, que eu gravei um sinal bem longo, até porque eu disse, se eu gravar ele por tempo infinito, é o caso ótimo, eu recupero tudo. E tem uma coisa que é demais, que a teoria diz isso, que é quando você grava e você vai fazer a reversão temporal, né? Quando você grava, é a mesma coisa que você gravar um sinal infinito e botar uma janela e falar assim, eu vou pegar essa parte aqui e vou mandar de volta. E claro que a janela que você bota é da onde você começou a gravar, é a maneira matematicamente de dizer o que você gravou, comecei a gravar desse tempo até esse tempo. Então é como se multiplicar o sinal por uma janela que é uma função de corte daquele intervalo que você gravou. Aí, o que a matemática mostra é que se você tiver um sinal longo o suficiente, que você pode cortar pedaços dele, tá? Então, esse daqui, eu vou pegar esse primeiro pedaço, depois eu vou pegar um outro pedaço, e esse pedaço for grande o suficiente, qualquer um desses pedaços recomprime numa cópia da onda. Então, tá aqui, ó. Esse pedaço daqui é um pedaço que eu peguei, que é um pedaço mais cedo. Não, deixa eu ver, como é que é? Ah, não. Não, agora eu estou lembrando. Esse pedaço daqui, é porque aqui, ó, aqui eu tirei isso aqui. Então, esse pedaço vermelho é o que está aqui. Tá? Então, esse é o que a gente já viu. Agora, pega esse pedaço vermelho aqui, que é só esse pedaço aqui, ó, recomprimiu também, só que dá uma miniatura menor ainda do que a outra, porque eu estou usando só uma parcela dessa energia que eu gravei aqui. Mas, de novo, isso aqui foi longo o suficiente para recomprimir, só que aqui já está meio que no limite, porque veja que a altura da onda já está quase confundindo com a altura do resíduo, né, do ruído residual, que não recomprime porque o epsilon é finito. Mas, de qualquer maneira, está claríssimo que recomprimiu aqui no meio. Então, muito legal. Aqui é um experimento que a gente fez depois com outro aluno, com o Daniel, e que na tese dele, ele fez uma coisa que eu não vou mostrar aqui, mas basicamente a gente fez o seguinte, se a gente perturbar um pouquinho o meio, a topografia, entre o experimento direto e o experimento de reversão do tempo, será que esse bichinho é tão robusto que recomprime? E a resposta é sim, recomprime. Mas você paga um preço porque entrou ruído, então aquela coisa da cara da recompressão ser determinística já não é mais. Mas de qualquer maneira você ainda tem. Mas com o Daniel, para esquentar os motores, a gente resolveu verificar essa fórmula na prática. Então a gente fez um método numérico espertinho que permitia a gente fazer um domínio muito comprido. Então esse domínio aqui, olha, 400 comprimentos de onda, né? E com o meio aleatório, e a gente também fez umas condições de contorno espertas, usando características, de tal maneira que a gente basicamente tinha aqui o domínio, metia uma onda por uma característica, ela começava a interagir com o meio e já pela outra característica já saía o ruído e a gente ia gravando. Não precisava ter um domínio imenso para gravar o ruído dentro do domínio computacional. Simplesmente gravava, né, num nó
E olha só, então começa aqui, começa o primeiro experimento com nada. Tá aqui, de repente começa a entrar a onda, ó, isso aqui é um meio sem nada acontecer, de repente começa a entrar a onda e olha aqui, já um tempão depois, que isso aqui tem bastante tempo daqui até aqui, a difusão aparente aqui na frente e o ruído seguindo a onda. Aqui, ó, a difusão aparente continua agindo, a onda já está menor ainda e o ruído seguindo a onda. Aqui, ó, eu consigo ver, não sei se você consegue ver, aqui tem uma miniaturazinha de onda e aqui quase só ruído e aqui é só ruído e aqui já não tem quase nada chegando do outro lado. Então não deixa de ser já uma... Estamos no regime mais ou menos de localização de Anderson, que é esse domínio heterogêneo, desordenado, aleatório, é opaco para todas as frequências, porque nada está conseguindo sobreviver até o outro lado. Tá? Mas tem essa poeirinha aqui e aqui nesse nó daqui, a gente está gravando tudo que sai do domínio computacional, que vai ser a nossa onda que a gente vai fazer a reversão temporal. Tá? Então tem energia saindo por aqui que a gente não está vendo mais, mas que a gente está gravando no computador, fazendo uma série temporal dela. Ok? Aí, a gente começa o experimento de reversão temporal. Os últimos serão os primeiros, a gente começa a realimentar essa série temporal. Então, olha, não tem nada e começou a entrar. Aí, olha só, como o sinal está bem na forma de ruído, já começa a interagir muito com o ruído da EDP. Você vê que nem consegue avançar muito, olha, nem consegue avançar muito e vai começando a acumular, até que, bum! Isso aqui é erro residual e vocês não conseguem ver se eu não apontar para vocês, mas consegue ver uma sombrinha roxa que está aqui encostada na parede? Essa é a derivada gaussiana, é porque a escala aqui é tão grande, então eu vou dar um zoom aqui, vocês vão ver essa onda que se reorganizou do nada. Está aqui ela. Então olha só, em linha tracejada vermelha é o dado inicial, em linha azul é a reversão temporal quando eu gravei o sinal por 400 unidades do tempo. Aí, como o método está funcionando bem, a gente deixou gravar pelo dobro do tempo para ver se a gente pegava mais e ver que pega quase nada. Olha só, do azul para o verde já está bem próximo do dado inicial. E olha só, ou seja, esse sinal que vocês estão vendo aqui em azul, ó, esse sinal que vocês estão vendo aqui em azul, é esse sinal que está aqui em roxo, encostado contra a parede, porque aqui a escala é muito grande, então ele comprimiu. E olha, ele saiu do nada, esse ruído foi se reorganizando através dessa fórmula. E aqui, olha, recuperação total do dado inicial por reversão temporal. Então, tudo isso está relacionado à localização, e tudo isso, então, tem aqui ingredientes de teoria e computação de ondas em meios heterogêneos, onde o matemático tem a opção de pensar como é que vai lidar com esse meio heterogêneo e, como eu falei, nada no mundo em termos de onda, topografia, é aleatório, é probabilístico. Então você usa isso como uma maneira de pensar e no artigo que o Marcelo vai falar, que foi bom para começar a ter confiança de que as coisas vão funcionar, a gente não tem nada probabilístico. O que é interessante de usar, você vê, deixa eu até voltar aqui, o que é interessante de usar a teoria não probabilística, primeiro é mais fácil, deu confiança para a gente ir agregando dificuldade ao problema. A segunda coisa interessante, talvez a mais importante, é como a teoria não é probabilística, esse rabicho da onda aqui, que é mais ou menos de média zero, não desaparece, porque a gente não está tomando a esperança matemática desse cara. Então, foi lindo para a gente ver que a teoria assintótica, na verdade, que é cozinhada para pegar a frente de onda, pegou de graça, porque a gente não esperava, o rabicho também. Tá? O que foi uma grande surpresa agradável. A gente falou, poxa, veio meio de graça, porque você não está mirando nisso e veio. Por outro lado, a teoria probabilística é mais possante porque ela é universal, ela lida com... Opa, estou voltando. Ela lida com qualquer perfil, qualquer amostragem do fundo, e aí a gente pode ver coisas tipo isso aqui. Que o perfil da onda é genérico, independe da realização do meio, o que é um resultado muito mais forte. E bom, porque diz para a pessoa interessada em aplicação que, olha, você pode até nem saber
os detalhes das incertezas do teu meio. Mas isso aqui, independente das incertezas, vai vir com essa cara se você gravar por esse tempo, se você souber que o teu meio é do tipo constante por parte, o ruído é assim ou assado. Então, a teoria é mais poderosa, mais genérica. Ok, vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Assim, então, o livro, né? Então, o livro que saiu em 2007, que começou a organizar mais essa teoria. Então, o livro do Papa Nicolau, fomentador, com Jean-Pierre Foucault, Jocelyn Garnier, Knut Sona, né? Todos os colegas, e que mostra como é que se faz, né? Como é que faz a matemática de ondas em meios heterogêneos, com reversão temporal, onde o meio é aleatoriamente laminado. Agora, você já sabe do que eu estou falando. Né? Meio aleatoriamente laminado, é onde você tem lâminas. Se for, eles estão aqui preocupados só mais na parte de crosta terrestre, mas na parte aquática, laminado significa montanhas constantes por parte e aleatório porque você não tem certeza com respeito às alturas, a velocidade de propagação em cada lâmina. E, em particular, o capítulo 5 ou 6, eu esqueço qual é, faz a revisão matemática dessa parte aqui, teoremas central do limite para equações EDOs aleatórias. Então, como é que aparecem? Que EDOs aleatórias são essas que aparecem nesse assunto? Eu vou também rabiscar só um pouquinho, de novo, apesar de não aparecer na palestra de nenhum de vocês, mas que é interessante saber. É bom saber que, enfim, a gente está fazendo um curso de fluidos e ver que, bem, o céu é o limite, né? As coisas vão de repente, e o curso é meio assim, eu falei isso no começo, começa um mês, parece que a gente não vai a lugar nenhum, coisa de 1800 e pouco, agora já não estamos mais em 1800 e pouco, né? Coisa bastante recente. Então, a aplicação fantástica, deixa eu contar um pouquinho, está em ordem, acabei contando a surpresa antes, da maneira que eu organizei rápido, devia ter botado a minha reversão temporal depois disso. Eu sabia que algumas coisas eu ia fazer errado quando eu fiz hoje, enfim, rapidamente puxando coisas de várias palestras para isso aqui. Então eu vou agora mostrar da onde vem a reversão temporal e algumas aplicações, inclusive, no dia a dia, é incrível. Então quem gostou desse assunto, tem esse artigo, por esse físico francês, ficou muito famoso, até a partir dessa época, já era um cara conhecido, mas ficou muito famoso a partir de 99, esse artigo aqui na Scientific American, 1990, novembro de 99, eu acho, mas enfim, 99, em que talvez até a ordem esteja boa, assim, vamos ver, vou aprender fazendo, em que ele escreveu esse artigo, que é um artigo de divulgação na Scientific American, falando sobre reversão temporal em acústica. E esse cartoon aqui, esse desenho daqui, todos esses nomes, inclusive eu, que eu estou apresentando aqui, todo mundo fez uma cópia desse cartoon e botava nas suas palestras, porque é bastante representativo do que a reversão temporal em acústica faz. Então, na verdade, eu vou contar para vocês, então a ordem talvez até seja boa, vou contar para vocês um pouquinho de onde surgiu isso, e eles estavam mais preocupados em reversão temporal em 2 dimensões e com problemas, né, lineares de acústica. Então, esse hello aqui é o seguinte, é uma coisa que existe, é um cartoon, uma coisa que existe para valer em Paris, e os meus colegas franceses, o Jocelyn Garnier, o Matthias Fink, que é amigo do Jean-Pierre Foucault e tal, foi assim que o assunto veio para o grupo, né, que eu estava. O Jocelyn Garnier já foi nesse laboratório do Matthias Fink, e esse hello, a ideia é a seguinte, você está numa câmera acústica, então imagina que essa sala daqui é a câmera acústica, tá? Com pelo menos 2 pessoas na sala, por exemplo, e aí o Daniel fala hello, bem alto. E o que é interessante nisso é que, para esse fenômeno acontecer, quanto mais reverberação e até mesmo quanto mais desordem, melhor. Então, aqui a sala não tem desordem, não tem obstruções, mas se tivesse, seria até melhor. Vocês vão um pouquinho entender por quê. E aí, aqui na parede, no quadro negro, que é essa parede verde, tem um array, então tem uma sequência de transdutores, que são aparelhos que funcionam tanto como microfone, como como caixa acústica, então grava o som e emite o som, e ligado a um computador. Então, Daniel falou hello, como aqui, reverberou, quanto mais reverberar, melhor, e esses transdutores aqui gravaram, tá? O máximo tempo possível até o som sumir.
Depois, o computador faz a reversão temporal, que é simplesmente passar a fita ao contrário. O último som que chegou, ele vai soltar primeiro. Tá? E de forma sincronizada em todos esses transdutores da parede. O som vai, de certa maneira, fazer o caminho reverso de reverberação nas paredes e vai refocalizar no Daniel e vai voltar de forma reversa, que aqui está como se fosse olé, entrando aqui na boca do cara, e que não é bem assim. Segundo Josselin, o colega francês, ele disse que, na verdade, que foi nessa câmera, né, acústica, você fala uma coisa e, na verdade, então a gente pensa um pouquinho ondas, mais ou menos como em termos de teoria dos raios, como se fosse bolas de bilhar batendo na parede, que é a teoria dos raios, elas depois voltam para a fonte e o que era ruído se reorganiza, como vocês viram. E então o Josselin diz que acontecem duas coisas curiosas, que o experimento de refocalização tem que ser feito num volume não muito alto, porque não você escuta o ruído também, como foi o ruído residual. E ele fala duas coisas acontecem que é engraçadas. Primeiro, você escuta o que seria o olé, que não é bem o olé, simplesmente você escuta uma coisa coerente, parece uma língua estranha que você não entende, tipo assim, não é ruído, é uma coisa que parece coerente, você fala hello e volta uma coisa coerente e que você não sabe de onde veio. Porque como está chegando em todas as direções, parece que a voz veio de dentro. Então isso que é muito engraçado, é muito estranho, porque refocalizou. Então a ideia é essa daqui, dessa figura. Está aqui os transdutores, essa figurinha que eu fiz, o hello e o Matthias Fink, eu vi ele dando uma palestra, que inclusive para impressionar pessoas que estão vendendo essa tecnologia, eu vou dizer até algumas das funções dessa tecnologia, é que ele disse que se realmente fizer o playback num volume razoavelmente baixo para não se ouvir ruído, a pessoa de verde aqui não escuta nada e a pessoa de vermelho escuta um suspiro. É muito louco. Duas pessoas na sala, uma escuta e a outra não escuta, porque como se fossem essas bolinhas de bilhar batendo, e aí a energia refocaliza aqui, você escuta um suspiro, uma coisa coerente, e o outro só chega ruído, mas ruído no nível baixo não pega. Tá? Então, onde isso já foi visto em aplicações reais? Então, esse é do artigo do Matthias Fink. Então, o exemplo que ele deu, que na época era um dos primeiros exemplos que já tinha feito, é em acústica submarina. E o Cooperman, que é um cara bastante conhecido do Laboratório de Oceanografia, Instituto de Oceanografia na Califórnia, em La Jolla, fez esse experimento no Mediterrâneo, um experimento real, de acústica submarina, em que ele tinha um navio e aqui com um emissor de uma fonte acústica. Né? Então, um som acústico que viaja, né? E aí ele está numa guia de onda, porque o som meio que bate tanto nas montanhas, como bate também na superfície, só aqui as curvinhas vermelhas, e volta. Então tem eco das paredes, que é a água de cima e embaixo, como um pouco aqui das montanhas. Então esses dois cartoons são esquemáticos, mas isso aconteceu de fato. O sinal sai daqui e chega nesses transdutores aqui com essa forma aqui bagunçada. Então isso aqui é como se fosse uma função delta do sinal, vai para cá, e aqui é o que os transdutores gravaram, então a intensidade maior está aqui, e está essa estrutura bagunçada por causa do bate-rebate nesse ambiente bagunçado. Tá? Aí eles fazem um playback, vai voltar para cá, e aqui tem um outro array de transdutores que vai gravar o playback da reversão temporal. E olha só, reorganizou quase que numa função, abre aspas, delta, parecida com a original. E aí, eles foram estudar, por leis de acústica e tudo mais, e pela distância de propagação e pela largura, altura dessa guia de onda, eles foram estudar, usando teoria de Rayleigh, de acústica, de ver qual seria a largura do ponto focal, como se chama, da recompressão desse sinal daqui. E eles viram que essa recompressão aqui foi muito melhor do que a teoria usual previa. E aí ficaram meio que encucados, e depois foi se entender, usando matemática também, que é o seguinte, que em algum lugar aparece aqui escrito, que o Cooperman começou a chamar de super resolution, ou também multipathing, mas que é o seguinte, que o fato desse ambiente aqui ser bagunçado, você ter desordem, que tem a ver com as montanhas e tal,
melhora. E aí Papa Nicolau se interessou, escreveu até uns artigos, não sei até quanto isso ficou operacional. Ah, mas deixa eu até falar aqui também. Não, cadê a outra aplicação? E a outra aplicação é para pedra no rim. Deixa eu contar essa aplicação depois de o que está acontecendo. Isso aqui eu sei que é operacional já. Matthias Fink tem contrato, se não fala a memória, com a Siemens. Já tem coisa que é o seguinte. Você quer destruir uma pedra no rim. Depois eu volto a contar aqui que é super resolução. Você tem a pedra no rim. Aí você emite um sinal de ultrassom com energia baixa. Porque o que você quer é acertar em poucas tentativas a destruição da pedra do rim e sem machucar o paciente. Então, se usa muitas vezes banheira com água e ondas de pressão e tudo mais. Então, esse ultrassom funciona assim. Você manda esse ultrassom, ele vai bater na pedrinha e vai voltar. Esse aqui é o eco. Com a técnica da reversão temporal, você agora tem um sinal personalizado da pessoa, que é um ambiente desordenado. Pessoas, né, como o som vai propagar no meu corpo, é diferente. E é diferente se você é um atleta. O Matthias Fink fala, 2 pessoas difíceis de estourar pedra no rim, é a pessoa ou muito obesa ou atleta, por razões que os raios da onda, né, da frente onda, se tem dificuldade de trafegar. O da pessoa obesa se espalha muito e o da pessoa muito forte reflete muito, né, do atleta. Então aqui volta esse sinal personalizado, que quem é que vai refletir mais no rim? A parte mais dura, que é a pedra no rim. Tá? E esse sinal daqui tem informação do meio heterogêneo por onde ele transitou. Então você faz a reversão temporal aqui no computador, o médico faz a reversão temporal no computador, e aí na próxima tentativa que ele faz, aumenta a energia do sinal, e esse sinal vai agora trafegar pelo corpo, pelo ambiente, e refocalizar na pedra com muito mais facilidade. Facilidade por quê? Porque a pessoa está respirando e tal, então a pedra não fica paradinha nem nada. Mas o médico especializado e treinado para isso consegue estourar a pedra do rim com muito mais eficiência do que simplesmente tentativa e erro, olhando o sinal refletido e tal. Então, o que é a ideia de multiresolução e que foi usada também por Papa Nicolau em telefonia celular, ou seja, comunicação sem fio? Que é o que está acontecendo aqui. Por que esse ponto focal aqui é muito melhor do que o esperado? Então, o que é usado em telefone é a seguinte ideia. Então, vamos entender como é que o ambiente desordenado, com desordem, ajuda. Então, se eu estou mandando um sinal, de novo, Daniel, estou sempre usando o Daniel que está na minha reta aqui, mandar um sinal para o Daniel e ele é uma tela que vai gravar um sinal que eu mando. Então, eu emito um sinal, então, mesmo que seja uma onda assim, vamos pensar em 2D, circular, tá? O que vai chegar no Daniel é esse feixe que sai com um ângulo e vai de ombro a ombro, se ele for uma tela, certo? E ele só grava esse sinal, o resto que passou por ele, passou e tchau. Se eu tenho um ambiente cheio de obstáculos e eu puder gravar esse experimento por muito tempo, ou por mais tempo, e eu esperar mais, não só tem esse feixe de raios que eu mandei, que são os mais prováveis de chegar na tela, no anteparo que é o Daniel, mas pode ter um que está indo lá na direção do Luiz, mas bate lá, bate aqui, bate lá aqui, e se eu tiver tempo suficiente, eventualmente é gravado pela tela, ou seja, para a região onde está o Daniel. Então isso que se chama de multipathing, multicaminhos, devido à desordem. Num ambiente homogêneo não tem multicaminhos, porque quem errou o caminho não volta mais. Mas num ambiente com desordem, não. Quem errou o caminho, no bate-rebate, existe a chance de chegar, e isso que dá o que é chamado de multiresolução, ou seja, a resolução aumenta porque você tem mais informação, e é esse o fenômeno que se viu aqui. Então, uma coisa muito legal, depois eu vou mostrar outro experimento para vocês, onde desordem joga a favor. Então aqui é a figura de novo, dando um zoom, não sei porque eu botei isso aqui, devo ter puxado várias transparências juntas. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, perdão. Eu estou avançando ou estou voltando? Estou avançando aqui, então estou repetindo, tem que limpar isso. Agora aqui, nesse artigo com o Jean-Pierre e com o Jocelyn, depois que a gente entendeu como fazer reversão temporal para o caso hiperbólico, a gente entendeu como fazer para o caso dispersivo também.
né, que já começou desse artigo aqui também com o Juan Carlos. E aí você vê que, ó, no caso dispersivo, quando a gente manda a onda de volta, tem um momento que, olha, a dispersão começa a aparecer, só que a dispersão agora é no sentido contrário. Lembra que, coisas que vocês entendem, dispersão significa o quê? Ondas longas andam mais rápido que ondas curtas. Mas como agora está andando de marcha ré, e a onda curta anda mais devagar, essa onda longa começa a atropelar, então começa a se recompor e eventualmente forma a onda. Então, na verdade, aqui, nessa recomposição, não só está se reorganizando essa parte determinística, que é a onda de Airy voltando ao contrário, que é a onda curta andando mais devagar, como também o ruído que recomprime pelo que a gente viu. Então aqui, sim, é um experimento que a gente chama de reversão temporal em transmissão. Então, em transmissão, a teoria também diz que se o rabo atrás da onda, ó, que a onda de Airy for comprido o suficiente, eventualmente isso recomprime. E com onda dispersiva, tem uma coisa muito legal também, que você sabe onde é que a onda foi gerada. Então, se a gente pensar num tsunami que gerou isso aqui, né, por caso hiperbólico, assim que a onda recomprimir, ela viaja como onda viajante para lá. Então, ela não muda mais de forma. Mas a dispersiva não. A dispersiva tem um sinalzinho de onde ela nasceu. Como? Da seguinte maneira, ó. Finge que a gente teve um tsunami que gerou essa onda daqui. E eu não sei onde é que o tsunami foi gerado. Aí eu faço a reversão temporal. Então a reversão temporal, é claro, é feita no computador, né? Você vai fazendo no laboratório. Você grava os dados reais, leva para o seu modelo e faz no computador. Aí começou a reversão temporal, olha. Começou a interagir de novo com o meio, ó, começou a se reorganizar, organizou, só que assim que essa gaussiana aqui começar a andar para lá, ela vai formar um rabicho dispersivo aqui atrás. Então eu sei que o tsunami, na verdade, foi gerado aqui e não ali. Porque a partir de agora, ela vai viajar para lá e vai formar um rabicho atrás. Então eu sei que aquela montanha original foi gerada ali. E aí, qual é a próxima transparência? Ver também onde eu paro para continuar o que vem. Ah, tá. E essa aqui, por exemplo, já não tem teoria. Isso aqui é puramente numérico. Que é o problema não linear, fracamente não linear, com uma onda solitária, mas a gente, né, publicou um artigo até bem legal na Physical Review Letters, na revista de física super legal, mas que aqui a gente já fez experimentalmente, quer dizer, no sentido computacional, porque não tem teoria, porque é muito mais complicado, que é o que acontece se você botar uma onda solitária naquela nossa equação de Boussinesq e deixar ela interagir com essa topografia. Aí a gente vê duas coisas que já são esperadas. A gente vê uma coisa que já é esperada, foi duas coisas, não, por causa de duas coisas que já é esperada. Isso vocês já entenderam, que a onda solitária ela é uma onda muito especial e viajante, porque tem uma queda de braço, uma disputa entre não linearidade e dispersão, que faz com que ela nem caia para frente, nem caia para trás, né? Por isso que ela é uma onda viajante, e isso que faz com que ela se chama uma onda robusta, ou muitas vezes também se chama, muitas vezes em ondas, uma estrutura coerente, coherent structure, uma estrutura robusta. E devido a essa robustez, quase como se fosse uma coisa, uma força interior, ela gera menos reflexão, relativamente falando, do que uma onda linear, porque esses dois ingredientes jogam juntos. Então a gente repara, a gente vê comparando, a gente repara que conforme a onda solitária começa a viajar aqui para dentro, ó, interagindo com ela, olha só, ela não muda tanto, olha só o rabicho dela como é bem menorzinho. Ela realmente é uma onda, essa briga interna, na verdade, forma uma onda muito poderosa, que é a não linearidade segurando de um lado e a dispersão segurando do outro, essa onda, né, é bastante robusta. No entanto, a gente pega essa poeirinha daqui, que sobrou aqui, quando eu fiz o experimento pela primeira vez, a gente falou, será que vai dar alguma coisa? Será que isso aqui vai recomprimir em alguma coisa? E aqui está o experimento, ó. Pegamos essa poeirinha, mandamos de volta e ó, lá no meio aparece uma ondinha pequenininha, viajante, olha aqui, ela, que vai para lá. O que a gente não sabe agora, porque o problema é fraco, é não linear e dispersivo, então o problema é mais complicado. O que a gente não sabe é qual é a cara dessa ondinha. Né? Tinha aquela fórmula do Jean-Pierre Foucault e Clouet, que você sabe que se você mandar uma derivada de uma gaussiana, volta uma derivada de uma gaussiana. Se você mandar uma gaussiana, né, volta uma gaussiana. Aqui, bem, a gente pode começar a chutar que esse perfilzinho daqui
é uma miniatura de uma secante hiperbólica que é a onda, o perfil da onda solitária e tal. Mas é chutômetro, a gente não tem uma expressão para isso, então aqui essa visão, dessa refocalização é puramente experimental, ou seja, puramente numérica, e a gente não sabe o que dizer, qual é a expressão para esse bichinho que está aqui, viaja para lá. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Né? O outro cara a gente tem uma fórmula, aqui não tem. Mas, de qualquer maneira, interessante é observar. E uma coisa boa para vocês verem que, de fato, a onda solitária é um bicho mais duro de ralar, né? Porque esse fundo parece um ralador de onda no sentido de energia. E é muito mais difícil de extrair energia dela por essa composição que eu falo sempre como uma briga entre a parte não linear e a parte dispersiva, que agora eu deveria até trocar a palavra de briga por uma parceria, né, entre a não linearidade e a dispersão, que faz com que a onda seja viajante e que não libera energia com tanta facilidade. Bacana de ver. Tá? Então vamos ver onde é que eu vou parar para poder começar de uma forma coerente na aula que vem. Tá bom, vou acho que parar aqui. Deixa eu só então indicar. Aqui eu vou fazer, depois eu vou voltar mais um pouquinho para essa modelagem. E aqui é o ponto, vou começar a falar na aula que vem. Deixa eu só fazer como eu faço sempre, né, tipo assim, uma prévia da próxima aula e eu repito. Isso aqui é uma foto de uma onda interna. E nessa foto eu vi pela primeira vez quando o Grimshaw deu uma palestra aqui até no IMPA. E que eu tenho que até trazer uma foto que o Grimshaw mostrou, vou ver se eu lembro de botar, que também é fascinante, de uma onda interna na atmosfera. Mas essa onda interna é o seguinte, é uma onda que aqui está a superfície do mar, em algumas situações você nem vê que tem uma onda lá embaixo, em outras você vê, então deixa eu mostrar a próxima foto, você vê. Isso aqui é o Estreito de Gibraltar, na Europa, e você vê essas costelinhas que não são ondas muito grandes, vê de satélite, e que isso aqui, as pessoas que já estão mais acostumadas a ver, sabem que, em geral, isso aqui indica que parece ter uma onda interna passando e que interage um pouco com a topografia e tal, e gera essa informação aqui, ó, Internal Wave Packet, que é pacote de ondas, né, porque não é só uma onda, é um pacote, é um trem de ondas em Gibraltar. Essa aqui não é exatamente a mesma, isso aqui é no Estreito de Messina, que é na Itália, mas isso aqui mostra o seguinte, ondas internas são ondas gigantescas, que não viajam tão rápido quanto as ondas da superfície, mas são ondas devido à estratificação. Então, imagina nessa figura aqui, que a gente só tem no mar, pode ser até estratificação contínua, mas muitas vezes tem um ponto que varia muito, então um modelo razoável é você pensar que o mar tem duas camadas. A camada de cima aqui que está em azul, que em princípio deveria ser a camada mais quente, que é a camada misturada pelo vento com a parte externa, aquece pelo sol, então é mais quente, fica mais em cima, e de repente a temperatura cai e a densidade da água aumenta e tem a camada mais densa da água. Então, é bem razoável você imaginar que como se tivesse duas camadas de água e uma interface entre as duas, e que se distúrbios aparecerem, essa interface sacode, como se fosse uma onda interna, como se fosse uma cordinha, no caso aqui, né? 2D, mas a interface é 1D, como se aqui fosse a onda interna. E isso aqui parece ser um trem de ondas, deve ter gente, o próprio Grimshaw, que tentou modelar isso como uma onda solitária para a parte interna. Em geral, essas ondas solitárias são ondas solitárias revertidas, ou seja, ela vai mais para baixo que para cima, é só pegar a onda solitária e capotar ela. E sabe até quanto pode chegar a altura dessas ondas? Olha só, isso aqui é em metros. Olha aqui, daqui até aqui são quase 100 metros. É uma onda de 100 metros de depressão. Então, bicho grande. E se você estiver numa região, sabe, estiver fazendo operação marinha ou estiver explorando petróleo, tal, o quê? É uma coisa que passando pode mexer bastante uma estrutura, os cabos, enfim. Tem bastante energia. Então, as pessoas querem entender isso. Então, do ponto de vista de EDPs, e é um pouquinho isso então, que o Luiz vai contar para a gente, é o seguinte. Do ponto de vista de EDPs, como você pensa que tem dois fluidos, vocês já viram um problema de interface, foi quando a gente começou a ver coisas mais interessantes no curso, né? Aquele Kevin Helmholtz. Aqui, as duas densidades são diferentes, né?
Então, e você pode, isso aqui em geral é mais raso, isso aqui é mais profundo, pelo menos no modelo que a gente está, naquele artigo é assim. Então, pensa que se a gente tiver ok de usar fluidos invícidos, blá, 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 tudo bem, a gente tem a equação de Euler, mas como aqui tem uma densidade diferente, eu tenho que resolver a equação de Euler aqui em cima, eu tenho que resolver a equação de Euler aqui embaixo e tenho que colar esses dois domínios de acordo com algumas hipóteses razoáveis do ponto de vista de EDPs e do ponto de vista de fluidos. Tá? Por exemplo, que a velocidade normal é contínua. A pressão é a mesma coisa, porque não tem tensão superficial. É o pouco que ele vai começar a contar para a gente. Então, de ondas internas. Então, eu paro aqui e volto nisso na aula que vem. Tá? Na sexta-feira, que é a última aula. Eu falei para vocês me falarem hoje, mas se não quiserem falar hoje, sexta-feira.